Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa com o chefe do Gabinete Civil, Ribamar. Eu aproveito aqui para lembrar a pergunta que ficou, a pergunta do Luiz Ribamar. Qual o projeto do governo que efetivamente vai gerar emprego e renda? Ou o governo vai só ficar administrando a folha de pagamento? Na verdade, no início do governo, agora, você vê que nós pegamos o caixa vazio. Não é segredo para ninguém que houve, por parte da gestão anterior, deixou dívidas, não conseguiu pagar 13º, não conseguiu pagar Pró-Saúde e outros benefícios aos servidores públicos. Então, o governo está trabalhando, primeiramente, nós temos que enxugar a máquina, e isso já tem sido feito. Nós fizemos aquela primeira reforma administrativa. Enxugar a máquina como? Acabaram de criar mais 450 cargos? Calma, deixa eu concluir. Deixa eu molhar o bico, né? Deixa eu concluir o raciocínio. Então, se deu uma enxugada na máquina inicialmente, por quê? À época, nós não tínhamos conhecimento da gestão a fundo. Nós fizemos uma transição, essa transição foi mais operacional, para conhecer a parte estrutural do governo e como funcionava o governo do Estado. Ao entrarmos no governo, nós conseguimos obter as informações da gestão e aí sim, depois desses primeiros 120 dias de governo, nós percebemos que o corte foi muito profundo na reforma e que precisávamos criar mais alguns cargos para qualificar algumas secretarias para gerenciar projetos estratégicos do governo, e nós tínhamos essa deficiência. Então, por isso que foi criado esses cargos. Então, hoje, mesmo com a criação desses novos cargos, houve um enxugamento em relação à gestão anterior. Hoje nós temos uma economia, hoje na folha de pagamento, em torno de 100 milhões de reais ao ano. Vai ser essa economia de 100 milhões de reais neste ano. Então, quer queira ou não, além disso, nós estamos reduzindo os custos das secretarias com terceirizados, o custo com despesas de custeio. Então, tudo isso vai gerar um enxugamento na máquina. 100 milhões no ano Isso. Com folha de pagamento. Exatamente. Se você pegar o que a gestão anterior gastou com cargos comissionados e agentes políticos, hoje nós vamos gastar, mesmo contando esses novos cargos, nós vamos economizar em torno de 100 milhões de reais. Ribamar, tem aqui uma pergunta da Williane. Ela fala o seguinte: boa tarde, senhor Ribamar. Se falta tanto dinheiro, por que tem tantos cargos comissionados? E por que a equipe não dá valor aos servidores de carreira? O que você responderia para ela em relação a o servidor de carreira, inclusive, ele está sendo valorizado. Nas duas reformas, nós criamos os cargos, as funções gratificadas. Nessa nova agora, nesse ajuste que houve um acréscimo de 50%. Mas, queira ou não, em toda administração, há necessidade dos cargos comissionados para gerenciar projetos de confiança do governador, aqueles projetos estratégicos que o governo tem para ser geridos, que muitas vezes não podem ser geridos por servidores da casa. Por quê? Qual a ameaça que um servidor efetivo causa para a gestão? Não é questão de causar ameaça, porque tem estratégicas políticas que são exercidas por cargos políticos. Então, essas pessoas são questões políticas de todo o governo, toda a gestão pública tem o gerenciamento político. Você vê que, embora hoje estamos partindo para uma gestão mais profissional e menos política, porque você sabe que esse modelo faliu e hoje não tem mais como você manter a politização predominante sobre a gestão pública. Qual modelo? O modelo antigo que é anterior ao governo Gladys Cameli. Não só estou falando de governo Gladys Cameli, mas a nível nacional. Você vê que o povo optou por uma gestão mais profissional e menos politizada. Claro que a política sempre vai estar presente na gestão. Você, por exemplo, foi à Assembleia Legislativa na votação da reforma. Isso é um símbolo importante. Não, por isso que eu digo, a política sempre vai estar, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Agora, nós não podemos politizar totalmente a gestão pública, e temos que ser mais responsáveis e mais profissionais. Tem aqui uma pergunta, a pessoa não se identificou. Com a posse do governador Gladys, muitos terceirizados que votaram neles vão ficar desempregados? Eu acho que você respondeu essa pergunta de certa forma, né? Que você falou que vai dar uma repensada nos cargos,
no gasto com terceirizados, não é isso? O governo, ele vem reformulando tudo, não só na questão dos terceirizados, mas em todas as áreas que ele verifica que há um excesso de gastos, ele está tentando reduzir. Então, não é a questão que nós vamos deixar os terceirizados desempregados, mas e sim aproveitá-los naquilo de uma melhor forma, que seja mais proveitoso e que dê mais resultado e que dê um retorno maior para a sociedade. Tem aqui uma outra pergunta. Aí eu já aproveito para dar uma reformulada nessa pergunta aqui. A pessoa não se identificou. Adilson Silveira. Ele perguntou o seguinte: senhor Ribamar, a respeito da possibilidade do concurso para o IAPEM, e aí tem outros concursos, como da Polícia Militar, enfim, ligados à segurança. Como é que está essa questão da sanidade fiscal e financeira do Estado para poder formular outros concursos públicos, Ribamar? Como é que está essa agenda aí? Isso. O governador, agora, ele já chamou alguns concursados que prestaram concurso na gestão anterior. A exemplo da Polícia Civil e a Polícia Militar. A questão do IAPEM, há um estudo para que seja feito, mas não esse ano. Esse ano, por quê? O que acontece? Para qualquer concurso que seja feito, ele tem que ter orçamento, tem que ter previsão orçamentária. Então, para isso, nós vamos criar, na LOA foi deixado em aberto agora, que nós apresentamos a lei orçamentária para o Legislativo agora no dia 15 de maio. Então, há previsão para que, melhorando a economia, havendo crescimento na economia do Estado, se realize esses concursos no ano que vem. Aliás, a LDO que vocês apresentaram com uma perspectiva de um crescimento menor no Estado do Acre. Talvez, eu até entendi que foi uma coisa pé no chão, né? Porque exatamente, mas essa LDO, ela ela é apresentada como uma expectativa, mas, na realidade, o que vai valer mesmo é a lei orçamentária no final do ano, que aí se vai programar, porque como se está no início agora, muitas coisas vão mudar na economia. Espera-se com a reforma da Previdência a nível nacional, isso cria uma expectativa nos investidores no país, e o país começa a crescer, e automaticamente, havendo um crescimento do país, o Estado reflete no Estado também. A gente vê empresários que estão vindo para o Estado, conhecer empresários que têm intenção em investir no agronegócio, em industrialização, porque aqui nós temos os países andinos aqui ao lado, e a saída para o Pacífico aqui para esses empresários que são investidores é mais perto para eles, reduz o custo de transporte para comercialização, para exportar os produtos. Então, tudo isso, nós dependemos de um crescimento, de que essas reformas que o governo federal propôs, elas sejam aprovadas, para que o país, os investidores comecem a acreditar no país, e o país comece a crescer, e automaticamente o Estado, que é praticamente dependente da União, também vai crescer junto. É essa a nossa expectativa. Secretário, a Meire está perguntando aqui, mais ainda em função dessa questão dos cargos e dos custos herdados da gestão anterior, as verbas rescisórias. Existe alguma perspectiva de que essas verbas rescisórias sejam liberadas ainda esse ano? Existe. Como eu falei, são várias dívidas herdadas em relação principalmente ao funcionalismo público. Então, nós viemos por etapa. Primeiro veio o pagamento um cronograma de pagamento dos 50% do 13º. Nós colocamos na folha a questão da titulação e promoções dos servidores públicos, isso tudo gera um custo. E aí, terminando, nós já estamos elaborando um plano e fazendo um levantamento de custos para que, quando termine o pagamento do 13º, a gente inicie o pagamento dessas verbas. E nós vamos fazer um cronograma conforme a receita do Estado. Mas existe sim um cronograma, estamos fazendo esse estudo para que, ou antes, ou até terminando o pagamento dessa despesa com o 13º, a gente comece a fazer os pagamentos das rescisões. A última pergunta, eu não poderia terminar essa conversa com você sem falar a respeito disso, até porque a gente precisa ter alguns cuidados, até institucionais. Eu queria ver qual é a sua opinião a respeito disso. Lhe incomoda esse tratamento que parte de lideranças políticas, parte da imprensa fala a respeito da sua atuação no Gabinete Civil
como um representante da República do TCE, de que forma essa expressão lhe incomoda a ponto de você rever algumas posturas? Já houve um caso em que você teve que rever alguma decisão em função dessa qualificação? Não, em momento nenhum. Isso muito me orgulha, inclusive, quando cita o TCE, porque é um órgão que eu trabalhei 17 anos e aprendi muito lá. E não me incomoda em nenhum momento essa questão de República do TCE. Isso foi criado pela imprensa e por alguns setores aí da sociedade, porque a minha origem é do TCE. Eu vim do TCE, trabalhei lá 17 anos e, pelo contrário, eu sempre digo que isso me orgulha e muito ser lembrado como alguém que veio do TCE. Então, trabalhei lá, me dediquei durante 17 anos, aprendi muito, principalmente em gestão pública e administração pública, que hoje estou colocando muita coisa em prática, porque aquela bagagem que é o conhecimento que eu adquiri no TCE, hoje está me servindo muito como gestor público e espero que a minha experiência de TCE, em vez de prejudicar, como o pessoal fala, de República, e possa ajudar o governo, possa ajudar o Estado, possa auxiliar o governador da melhor forma possível para que as coisas deem certo, para que o Estado cresça, para que o Estado gere renda, gere emprego, para que o governador dê a resposta que o povo tanto merece. Porque todo mundo que votou, todas as pessoas que votaram, acreditaram na mudança do governador Gladys Cameli. Então, nós estamos trabalhando dia e noite, se empenhando ao máximo para dar essa resposta para a população que tanto espera do governo Gladys Cameli. Precisa dar uma aceleradazinha, né, Ribamar? Precisamos, mas temos que ter cautela também, porque nós temos que fazer as coisas com prudência, com responsabilidade. Então, nós temos as leis para ser cumpridas. Então, nós temos que ter muita responsabilidade administrativa para que não cause futuramente algum dissabores para a própria sociedade, que você vê o que está aí. Nós estamos pagando dívida, nós temos, por exemplo, agora nós temos que aportar agora 10,5 milhões de dólares para pagar dívida do governo anterior, dívida de operações de crédito. Então, a gente tem que ter prudência para o gasto público ele ser bem empregado e reverta para a sociedade em si. Bom, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista, dizer que o espaço está aberto. Infelizmente não deu para fazer todas as perguntas que nos enviaram para cá, porque o tempo é curto, mas fica o espaço aberto, viu, Ribamar? Próxima vez que você precisar, conte com o Gazeta Entrevista. Eu que agradeço, estamos à disposição, governo. Espero ter esclarecido alguns pontos que você colocou na pauta e estamos à disposição. Quando precisar, só é chamar. Obrigado mais uma vez. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.